Olha, o novo governo afirma que a educação vai ser uma das prioridades e a tecnologia ajuda a mudar a dinâmica em sala de aula. Reportagem de Marcelo Matos. A evasão escolar é um grave problema do ensino brasileiro. A pandemia aprofundou o cenário negativo, dentro da essência da desigualdade social do país e as realidades totalmente diferentes dos ensinos público e privado. Mas o período ajudou a expor a urgência da transformação didática. Avalia a secretária de Educação de Goiás, Fátima Gavioli. A única coisa que eu já tenho certeza absoluta depois da pandemia é que aquele modelo de aula, professor sentado, abre o livro na página tal, ele vinha morrendo e às vezes ele ia para a UTI, depois saía e tal, agora morreu de vez. Essa certeza eu tenho absoluta. E a outra é de que as tecnologias educacionais não se desvinculam mais do sucesso da aprendizagem, sabe? Nós não vamos avançar em nada e se a gente não fizer uso das tecnologias. Que esse modelo do professor que sentava e mandava abrir o livro na página tal, as crianças hoje não querem nem ouvir falar. Eles gostam de aulas dinâmicas, interativas, então, mais do que nunca agora, a gente precisa das ferramentas, destas tecnologias, para poder implementar, deixar o aluno na escola, fazer o aluno se sentir importante dentro desse processo de construção de aprendizagem. Acho que o novo ensino médio vai trazer muito sobre isso. A evasão é mais sensível na segunda etapa educacional e no ensino médio. A co-CEO da MOVA, Caroline Schulz, reforça o cotidiano de muitas famílias brasileiras. A gente tem vários níveis, de desafios que essas famílias, esses alunos encontram. O primeiro deles, de fato, pode ser muito forte um problema financeiro, porque o que isso quer dizer? Se esse aluno não tem como chegar na escola ou universidade, se esse aluno não tem dinheiro para pagar a condução ou não tem dinheiro para comer, e você tem desafios dentro da própria família, o que acontece? Essa família ela passa a conversar com esse aluno ou esse filho de uma forma diferente, que é, mas você já é adulto, você precisa colocar comida na mesa, vai trabalhar. Então, a própria família começa a colocar uma responsabilidade de adulto em cima de um jovem, que na verdade deveria estar estudando, para contribuir com a questão financeira da família. A startup Mova atua nas redes pública e privada no apoio às instituições para acompanhamento dos alunos, explica Caroline Schulz. A gente entende quais são os motivos pelos quais esses estudantes deixam de ficar engajados e muitos deles são motivos comportamentais. Então, o que isso quer dizer? A gente tem desde um aluno que não tem incentivo em casa para estudar, um aluno que não tem nenhuma referência de alguém que deu certo pelos estudos, um aluno que tem uma autoestima muito baixa, então ele não acredita nele mesmo, ele acha que ele não vai conseguir, ele acha que ele não nasceu para isso de estudar, ou então ele foi mal em uma prova e já desiste, então tem muito baixa resiliência, é um problema que a gente encontra bastante com esses alunos. Então o que a gente criou foi uma plataforma onde a gente se comunica diretamente com esses estudantes, 2 vezes por semana, falando sobre esses assuntos que eles não têm na escola ou na faculdade. Então, na prática, o que acontece? A gente literalmente conversa diretamente com esses alunos, a gente troca ideia mesmo com eles, a gente pergunta para eles como foi essa semana, se ele conseguiu estudar, a gente dá dica para ele de como é que ele pode ter mais foco, como é que ele organiza o ambiente de estudo dele, como é que ele precisa ter visão clara das coisas que ele precisa fazer durante a semana, como é que ele se organiza. E aí a gente conversa com ele sobre diversos assuntos. Dentro desta perspectiva, a MOVA, a Fundação Lehman e o Instituto Sonho Grande possibilitaram uma redução sensível na evasão em Goiás, reforça a secretária Fátima Gavioli, com bons resultados já durante a pandemia. O seu filho não enviou a tarefa que estava combinada na data tal. Amanhã teremos avaliação com os alunos da data tal. Então, esse SMS, ele foi muito importante para nós, porque ele nos aproximou dos estudantes e das famílias. E ele começou a puxar a atenção de quem estava em casa para nós da educação. Então, essa preocupação com o socioemocional acabou sendo tão positiva, que eles foram falando entre si dessa ferramenta e, aos poucos, de 0 a 10, o nível de confiança desses meninos voltaram para uma média 8.
e eles começaram a participar das aulas. Eles gostaram, criança, adolescente, jovens, eles gostam de novidades, eles amam novidades. E aí depois eu expandi isso para a rede, e hoje eu estou trabalhando com isso, inclusive na lista de frequência. Então, por exemplo, não está 100% ainda, mas eu já estou implantando no entorno de Brasília com Goiás, que é assim, o aluno não entrou, já deu 8h15, e o aluno ainda não entrou na escola, o pai dele vai ser acionado. Goiás sustenta que a evasão escolar caiu 50% em 2020 para 8,8%, 35 mil alunos, contra 16,4% em 2019, ou 68 mil estudantes. Caroline Schulz destaca o conteúdo individualizado aos estudantes. Além do conhecimento teórico de economia comportamental, que é o que ajuda a gente a construir esses conteúdos para mudar comportamento, a gente também tem uma inteligência artificial. Então a gente tem um algoritmo hoje treinado com 850 mil alunos, que ajuda a gente a entender qual que é o desafio individual de cada estudante. Quando eu consigo saber qual é o desafio de cada um, eu consigo mandar o conteúdo certo para o aluno certo. Então, desse jeito, a gente tem uma comunicação que é super individualizada, mas, ao mesmo tempo, ela é super escalável, né? Então, o que a gente vê de resultado? De forma geral, a gente consegue aumentar em 20% o tempo que o aluno passa online estudando. A gente aumenta a realização de atividades e provas em 30%. A gente reduz a evasão escolar entre 20% e 30%. A gente já chegou a reduzir em 50%. E essa plataforma, a gente já rodou em vários países e estados. Então, a gente já rodou no Brasil, Costa do Marfim, Gana, Honduras, Guatemala, no Malawi e aqui no Brasil praticamente em quase todos os estados. Então a gente faz uma parceria com as secretarias de educação dos estados para poder disponibilizar essa plataforma de graça para os estudantes. A secretária Fátima Gavioli lembra que o país enfrenta a falta de professores e a tecnologia será fundamental para uma nova forma de transmissão do conhecimento. Realmente uma parte do novo ensino médio possa ser trabalhado de forma com o uso das tecnologias, sabe, através do portal. Porque, primeiro, como eu vou voltar lá ao início, não existe professores para tanto, e segundo, é possível sim um bom professor dar uma excelente aula e o aluno do ensino médio receber essa aula em casa quantas vezes ele quiser, através da sua máquina, e no horário que ele quiser, no estado de espírito que ele achar que está em melhor condição de aprender. E não aquela aula que você vai para o aulão, o professor dá aquela aula, você saiu dali, depois você... Meu Deus, o que ele falou mesmo? Sabe, agora eu estou com tempo livre, poderia assistir aquela aula de novo. Então, esse tipo de aula precisa ser implementado no nosso sistema de ensino. Um estudo do IPEC para o Unicef identificou que 2 milhões de jovens na faixa etária de 11 a 19 anos não terminaram a educação básica no Brasil.